Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista dele, que não podemos dizer o nome. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só você acessar o link que está disponível aqui em cima e na descrição do vídeo. Corre lá, confere e volta aqui para conferir a segunda. É imperdível. Bom proveito. Antes de você seguir adiante, eu queria fazer alguns comentários sobre a sua experiência de quase morte. Primeiro, eu considero a história da sua ponte da maior importância. É uma das provas mais concretas que existem de que, de fato, a consciência estava fora do corpo. Não importa se o corpo estava inconsciente ou não. Isso, inclusive, é relatado num dos livros americanos que eu li, como sendo uma prova no caso de uma pessoa que, tal como você, desmaiou, estava na ambulância, tiraram a dentadura da pessoa, era uma dentadura inteira, e ela também que indicou, tal como você, indicou para a enfermeira onde que estava, porque a pessoa não sabia. Então, esse caso que você relata, eu queria que você soubesse, tem uma importância científica muito grande. Uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: você disse que você nunca viu o rosto desse protetor seu, desse espírito, dessa existência que está sempre próxima de você até hoje. Você diz que você o via de costas. Você sempre o viu de costas ou mesmo quando você o vê de frente, você não consegue ver o rosto dele porque está esfumaçado ou é muita luz? Carlos, eu nunca via de frente. Sempre ele anda comigo, hoje ele anda comigo, ele anda um pouquinho na minha frente. Eu vejo ele, o perfil dele aqui do lado, assim. Entendeu? Eu vejo ele do lado, assim, e ele tem um cabelo amarrado aqui, cabelo branco, amarrado aqui, o pé do cabelo muito bem feito e tem um rabinho para trás, assim, o cabelo dele é comprido, assim. Usa uma túnica branca, mas eu nunca vi ele de frente, ele nunca apresentou, eu já indaguei ele isso. Por que você não apresenta comigo de frente? Porque não está na hora. Quando chegar a hora, você vai me ver. E também isso não tem importância, ele fala para mim. Quando ele fala, vem comigo e vocês atravessam uma porta, me fale um pouquinho mais sobre essa porta através da qual vocês passaram. É a primeira vez que eu vi ele, né? Essa vez é a primeira vez que eu vi ele. Eu estava deitado na maca, inerte. Ele estava inerte lá, não estava sentindo, estava do lado de fora. Numa paz tremenda, porque sair do corpo a paz chega. E essa paz eu experimento ela hoje só saindo. Então veja bem, eu vi ele pela primeira vez do meu lado, de costa virada para mim, de lado eu via do lado assim, ó. Ele falou, mentalmente ele fala comigo, ele fala, vem comigo. Eu escutei dentro do cérebro. Hoje, Carlos, você tem uma ideia, eu escuto ele dentro do meu cérebro andando na rua. Eu já evitei acidente na rua. Coisa. Ele falou, vem comigo. E eu saí atrás dele, junto com ele, na mais naturalidade possível. E a gente entrou por uma porta, abriu-se uma porta, passamos para outra dimensão, para frente, para outro lugar, um lugar muito bonito, muito lindo, um lugar maravilhoso. Eu estava numa paz danada. Oi? Mas como é que era essa porta? Era luz? Não, é a parede. Imagina a parede do lugar que eu estava na primeira dimensão, que é no hospital que eu estava. Eu estava ali, tinha uma parede. A hora que eu fui para o lado da parede, eu traspassei aquela parede e já saí nesse lugar. Então, ao mesmo tempo, não tinha uma definição clara de que ali era uma porta. Você simplesmente foi em frente e, de repente, você estava em outro lugar. Não teve túnel, não teve nada. Eu só ultrapassei a parede. Eu nem sabia que eu podia passar a parede. Eu nem sabia. Ele foi na frente e eu fui atrás. E a gente já saiu em outra dimensão, em outro lugar. E nesse lugar, você pode me descrever melhor? Cara, a paz é inexplicável, né? Não tem como explicar. A paz desse lugar não... Você via outras pessoas? Não, eu só via ele.
você via a natureza, você via pássaros, você via montanhas? Não, não tinha passo. Branco, era branco, indescritível, um lugar branco. Lugar, eu não tinha chão, não tinha parede, não tinha nada. Tinha uma paz muito. Mas como é que eu posso explicar para você? É uma luz muito branca, muito bonita, que não fosca, que não machuca o olho da gente. E eu vi ele uns metros para frente, assim. Eu falei, você me espera aqui que eu vou ali. E ele foi. E eu via ele. Mas assim, me deu a entender que ele entrava em algum lugar, mas agora você falou que é tudo branco. Era tudo branco, mas tinha algumas paredes, algumas coisas? Não, não é parede. Parecia que ele passou para outro lugar, outra dimensão, que eu não conseguia enxergar. Eu via só ele. E de vez em quando ele sumia, no meio daquela névoa, uma névoa branca, uma luz clara, luz brancona, muito branca, muito clara. De vez em quando ele sumia. De vez em quando eu via ele de costa para mim. Você falou que na volta você passou por alguns lugares escuros. Você pode detalhar um pouco mais? Você tem como detalhar um pouco mais? Na volta eu vi um lugar escuro, sim. Um lugar muito estranho. E o que você viu? Então, a hora que ele veio de lá para cá e falou: não está na hora de você ficar ainda, você vai ter que ir embora. Agora que vai começar um trabalho em conjunto. Falou assim, aí eu escutei uma voz falando: pai, 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 com coisa me chamando. Quando você está dormindo, que alguém te chama, você começa a escutar lá longe, você já passou por isso, né? Então, e a hora que eu vim voltando, aí começou a escurecer, entendeu? Automaticamente, já foi ele junto comigo, levitando, começou a escurecer, foi escurecendo, escurecendo, até que eu acordei no quarto de novo. Então não é que você passou por outros lugares que eram escuros entre estar lá e estar aqui. O escurecimento foi à volta. Veio graduando, veio graduando. Tá, então a partir de então, dessa EQM que eu tive, eu passei a ter contato demais com esse irmão nosso. E o trabalho, esse trabalho que ele tanto falou lá na EQM para mim, ele também faz parte desse trabalho. Segundo ele, fala para mim que sempre esteve do meu lado, só que eu não enxergava. Quando foi um belo dia, eu estava fazendo as minhas caminhadas de manhã, que eu saio caminhando, e aqui na minha cidade tem um cemitério que eu sentei, muito cansado da caminhada que eu estava fazendo, sentei no cemitério, e esse é um dos trabalhos de socorro que a gente faz. E chega um senhor lá do outro lado da rua, empurrando uma carriola, e ele junta ferro velho, latinha de ferro velho, a vida dele é essa. E ele chegou lá do outro lado, e eu sentado na porta, perto do cemitério, e eu enxerguei do lado dele um moço ainda de uns 22, 23 anos. Eu vi um moço desencarnado do lado dele, com a mão na barriga, e esvairando-se de sangue. E eu peguei, olhei aquela situação, e do lado desse moço desencarnado tinha dois espíritos de marrom, de cinza, do lado e jogando a influência para ele, para aquele senhor me procurar. Eu sentia isso, que o rapaz tinha que vir falar com o homem, tinha que vir falar comigo. Aí eu fiquei olhando, ele veio e largou a carriola dele lá do outro lado da avenida, atravessou e foi lá e sentou perto de mim. O lugar que eu sento tem uma torneira de água assim, que eu paro sempre para tomar água lá. E ele veio, esse senhor sentou perto de mim, esse rapaz veio também. E onde o rapaz, o moço, o velho ia, o senhor, esse moço ia também. E eu cheguei com ele, ele chegou e começou a conversar comigo. Aí ele falou para mim o seguinte, falou: ó, depois que meu filho morreu, eu não tenho paz, eu não tenho sossego mais. Eu quero morrer para ir junto com meu filho. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Comecei a ligar uma coisa com a outra. Falei: mas seu filho, ele morreu de quê? Ele falou: morreu assassinado. Deram uma facada nele lá no norte de Minas. E ele morreu assassinado.
E esses espíritos que estavam lá do rapaz, ficou dando passe na cabeça do rapaz e do velho, assim. Aí eu comecei a conversar com ele, mas o senhor não pode sentir dessa maneira, porque seu filho foi, porque chegou a hora dele. Aí o meu mentor pegou, virou para mim e falou assim, esse homem de cabelo amarrado do meu lado, na minha mente, falou assim para ele, parabeniza ele. Aí eu pensei bem, falei, mas parabenizar como? Eu vou parabenizar um senhor por ter pedido o filho assassinado? Ele virou para mim, pode parabenizar que ele vai entender. E depois você deixa eu falar através. Ele fala através da minha boca. Aí eu falei para ele, e eu quero parabenizar o senhor. E já senti as mãos formigando e a minha boca formigando também. Porque quando o mentor vai falar através da minha boca formiga. Isso é mediunidade, né? Então aí ele pegou e virou para mim e falou o seguinte, falou, ó, mas como você fala isso para mim? Meu filho morre assassinado e você me parabeniza por isso? Não tem lógica o que você está me falando. Aí o mentor falou através da minha boca, falou, você gostaria que ele tivesse matado? Ele resgatou. Coitado daquele que plantou. Aí o rapaz parou, pensou, o desencarnado olhou para mim, me enxergou, ele não estava me vendo até naquela hora. Aí ele começou a enxergar aqueles desencarnados que estavam do lado dele também. Aí eles pegaram e colocaram uma maca no chão, assim. O rapaz olhou para mim, olhou para o pai dele. E eu falei mentalmente para ele, falei, vai com Deus, Deus te abençoe, te ilumina, vai caçar a sua luz, você precisa ir agora. Ele foi, deitou na maca, e eles entraram para dentro do muro do cemitério, assim, e sumiram. Outra dimensão certa que eles foram, né? Levaram ele embora. E esse senhor ficou sentado comigo muito tempo lá. Ele mudou na hora o jeito de conversar, o jeito de falar, começou a sorrir. E esse é um trabalho que a gente fez com esse mentor, que é um dos trabalhos que a gente faz, né, que despertou depois da minha QM, a minha mediunidade, visual, ela despertou de uma maneira que não tem tem hora que eu converso com pessoas na rua que eu não vejo, eu tenho que prestar muita atenção, que ela pode estar encarnada ou desencarnada. O que mudou a situação foi o filho dele ter escutado o que você falou, a sua boca falou, ou o pai dele ter escutado, ou os dois? Mudou tudo a energia, mudou tudo. Porque o mentor quis dizer o seguinte, que mais antes você resgatar do que você plantar. Aí vem as palavras de Jesus que falou 2000 anos atrás que as pessoas não entendem. É preciso que haja o escândalo, mas ai por quem vier o escândalo. Então, que acontece alguma coisa de mal na nossa vida, nós estamos resgatando. Você entendeu? Então, é mais antes você resgatar do que você plantar para colher amanhã. É nesse sentido. E os dois mudou a vibração, os dois começaram a me enxergar. O velho estava vendo meu corpo, mas não estava vendo nada ali. E ele, o filho dele, só viu o pai dele. Ele só enxergava o pai. E os dois espíritos do lado estavam pelejando para levar ele, para ajudar ele, não conseguia. A partir de um certo instante, o filho dele passou a enxergar você. Enxergar eu. E automaticamente, quando ele passou a me ver, ele passou a ver a espiritualidade que estava do lado dele. Os dois espíritos que estavam ao lado dele. Ele mudou a vibração dele um pouquinho, começou a me ver, porque até então ele não me via, ele só viu o pai dele. Se você quiser agora passar para outra história. Depois dessa experiência com esse moço que foi morto lá no norte de Minas com o pai dele da carriola, eu tive outra experiência, que um dia eu deitei na minha cama e tive uma projeção, saí fora do meu corpo, encontrei com esse mentor e ele me falou, hoje nós temos um trabalho muito especial para fazer. Só que nós vamos juntos, eu vou estar sempre do teu lado, mas de uma certa altura você não vai me ver mais, você vai só me ouvir. E a gente saiu flutuando e eu fui notando que
que a atmosfera foi ficando pesada, pesada, de repente nós estávamos andando, eu passei a não ver mais, eu não enxergar, só escutava dentro dos meus ouvidos, no meu cérebro, conversando comigo, e nós foi descendo num lugar tão preto, tão escuro, tão pesado, que o nosso corpo, nossa atmosfera que nós vivemos aqui é muito boa perto desse lugar que eu estava, só para analogia. Por fim, eu estava andando, parecia que o meu corpo estava mais pesado do que o corpo quando eu estava no corpo. E eu cheguei num lugar muito escuro, um lamaçal, muito pesado, muitas entidades, um lugar muito úmido, sabe? Quando você entra dentro de um brejão assim, que você começa a atolar as pernas e vai. E eu fui andando, de repente eu parei no lugar, assim, me veio aquela intuição e falou, para mim e erga a sua mão. E eu ergui a minha mão, e da minha mão começou a sair uns raios de cor azul, muito bonito, sabe? E começou a clarear onde eu estava. E eu via diversas cabeças dentro daquela lama. Aí clareou, minha mão clareou especificamente uma cabeça. A hora que clareou aquela cabeça, ela veio subindo devagarzinho assim na minha mão, assim. Que eu olhei, o rosto era o finado meu pai, que tinha morrido há 30 anos atrás. 30? 30 anos atrás. E eu peguei, fui erguer na mão assim, erguer na mão, que eu vi que era ele, tentei descontrolar, o mentor falou para mim, não descontrola que você perde a nitidez. O trabalho não vira nada, ele volta para lá. Aí eu peguei, firmei o pensamento, tirei. A hora que eu abri meus olhos, nós estávamos num lugar tão bonito, meu pai deitado no chão, tudo sujo. E eles já estavam embrulhando ele para levar não sei para onde. Foi muito forte para mim, foi muito triste esse relato. E até hoje eu vejo, eu me emociono muito. Meu pai O seu pai reconheceu você? Não. Meu pai não me viu. Ele não me viu. Ah, ele nem viu? Não, ele nem viu. Ele estava desmaiado, dormindo, ele ficou. E ele foi levado para lá, eu não sei para onde ele foi. Nunca mais eu tive contato espiritual com ele. E esses seres que o embrulharam e levaram para algum lugar, conforme você falou, eles estavam onde? Num lugar muito bonito, você falou, mas era um campo. A hora que eu abri os olhos, o mentor falou para mim, lá naquele lugar imundo lá, ao que eu vi que era meu pai, ele falou, não descontrola, não perde a sua concentração, senão o nosso trabalho fica em vão. Aí eu fechei meus olhos, não olhei mais nada, fiquei quietinho. A hora que eu abri os olhos, nós já estávamos nesse outro lugar. E como é que era esse outro lugar? Você falou que era bonito. Era um lugar muito bonito, tinha muitas flores, aí tinha chão nesse lugar, tá? Tinha chão nesse lugar, mas era um lugar muito florido. Os espíritos, que uma coisa muito interessante, o meu mentor, ele usa uma túnica branca. E esses espíritos socorristas, eles estavam de cinza. Tanto no socorro com meu pai, quanto no socorro com esse moço lá desencarnado do cemitério. E você via o rosto deles? Não tem rosto, não via rosto de ninguém, não. Eu só via as silhuetas, vamos dizer assim, né? Tinha uma silhueta. E via que eles estavam com a túnica cinza. Não é cinza escura, é cinza clara. Isso para mim hoje é compreensível pelo estudo que a gente já foi no mundo espiritual com esse mentor, né? Porque eu vou muito com ele no mundo espiritual, em estudo, em salas de aula mesmo, de aprendizado mesmo. Isso também é muito interessante, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a sua atuação. Você desceu num lugar escuro, saíram raios da sua mão que você não sabia que sairiam, e você... É como se os raios soubessem quem você estava buscando, e essa pessoa que você estava buscando veio sem você saber que ela viria. Ou seja,
É como se... Me dá vontade de pensar que é como se você fosse uma extensão desse mentor, protetor, como você quiser chamar, e que ele precisasse de você para essa ação ser feita, mesmo que você não soubesse nada do que você estivesse fazendo. Não deixem de assistir a terceira e última parte dessa entrevista. O link está disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, é imperdível. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?